Fala galera, nós estamos mais uma vez aqui junto com vocês para mais um episódio e esse episódio tá brilhante, um episódio que muita gente vai se emocionar. Polêmico. É polêmico porque até hoje existe aí uma treta entre esses dois assuntos que a gente vai falar hoje. E hoje é o episódio... Oitavo episódio. E hoje a gente vai falar sobre aeróbio contínuo de moderada intensidade e HIIT. E aí a gente sabe que tem muita treta envolvida. E a gente tem pesquisadores sérios que defendem o HIIT como a solução de todos os problemas do universo. E a gente tem a galera que defende o contínuo moderado, baixa e moderada intensidade como a solução de todos os problemas do mundo. E a gente tem também a galera que defende os dois. Pode fazer HIIT, mas também pode fazer o contínuo. A questão aí, quem é a galera que vai se adaptar com um ou com o outro. Eu quero primeiro perguntar para vocês. Lançar a grande pergunta. Ainda não é a polêmica ainda. Qual é a diferença do HIIT? O que é HIIT? E o que é esse tal de treino contínuo? Começar falando, até estava discutindo aqui com o Pedro, não discutindo, mas conversando com ele. E quando a gente fala treinamento aeróbio contínuo, tem gente que não gosta nem do termo, porque a gente não treina questão de bioenergética, a gente treina uma capacidade física. Então, algumas pessoas, inclusive pesquisadores, o próprio Bernard Mead, ele fala que o treinamento seria de resistência ou de endurance. Tanto é que eu falo, quando eu vou treinar força, qual é a capacidade física? Força. Então, seria uma certa polêmica também para vocês refletirem. Será que realmente eu posso chamar de treinamento aeróbio ou faz mais sentido chamar de treinamento de resistência? E a gente sabe que tanto com o aeróbio contínuo quanto com o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que está em alta, e apesar de estar em alta, ele já é bem clássico na literatura, já tem aí anos de pesquisa científica, eles podem ser utilizados para o emagrecimento, para melhorar a performance, capacidade cardiorrespiratória, enfim. Então essa aí seria o primeiro questionamento que a gente poderia estar fazendo. Será que eu posso chamar realmente de treinamento aeróbio ou treinamento de resistência faz mais sentido? Né? O que vocês acham também? Deixando essa sementinha aí. E aí, Pedro? A gente ficou de conversar um episódio específico sobre essa parte da bioenergética, né? Tem essa questão da nomenclatura mesmo, traz muito debate, né? Tem alguns pesquisadores que falam, não, o HIIT também ele é muito aeróbio, pô. Como é que a gente vai classificar o aeróbio contínuo de moderada intensidade só como aeróbio e o HIIT como anaeróbio, né? Boa parte do HIIT, dependendo do HIIT que tu faça, ele pode ser aeróbio também. Mas eu falaria que as principais características que diferem um e outro é a intensidade, evidentemente, que a gente tem, né? Uma intensidade alta no treinamento intervalado de alta intensidade, moderada intensidade no aeróbio, entre aspas, no endurance ou no de resistência. E um é feito de forma intervalada e o outro pode ser feito ou não de forma contínua. Então, um exemplo de HIIT seria correr 1 minuto, caminhar 1 minuto, correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. E um exemplo de MICT, né, de treino contínuo de moderada intensidade, pedalar aí durante 30 minutos numa moderada, em um esforço moderado, né, numa escala de 0 a 10, o nível 4, 5. Agora, Pedro, eu acho que o mais interessante aí é a gente entender o que é essa intensidade. Porque assim, não é qualquer intensidade que faz com que aquele treino seja HIIT, né? Então você tem que ter uma referência relacionada à frequência cardíaca, uma referência relacionada com VO2, e uma referência também que hoje muitos artigos estão usando, a percepção subjetiva de esforço, né? A escala de Borg, escala de Omni. Então eu quero que tu, de repente, possa falar nessa relação aí. O que seria, a partir de quanto a gente poderia classificar que aquele treino ele é HIIT de acordo com os protocolos da ciência, né? Do exercício. Bom, aí vai depender do parâmetro que a gente vai estar utilizando, né?
porcentagem do VO2 máximo, a porcentagem da frequência cardíaca de reserva, que é um parâmetro que inclusive eu utilizo para prescrever treino. O Odilon também me orientou em relação a isso aí, a porcentagem da frequência cardíaca de reserva. A gente tem a percepção de esforço, mas a gente poderia falar que aí vai depender também da referência, mas assim, acima de 65%, 70% da frequência cardíaca de reserva, a gente já pode considerar um treinamento de alta intensidade. Não de altíssima intensidade, mas, por exemplo, se você consegue fazer um HIIT a 70% da tua capacidade máxima, tu consegue atingir até mais ou menos uns 6, 7 minutos de exercício. Então, olha só, é muito tempo, teoricamente falando, para tu estar executando um treino de alta intensidade, né? Então, o treino de alta intensidade, ele é bem abrangente. A gente tem protocolos que vão durar 20 segundos, 4 segundos de estímulo, outros que vão durar 1 minuto. Tem protocolos de HIIT que duram até 4 minutos, como o do Wisloff, né? A gente utilizou lá no laboratório com a galera do Parkinson. Então, tem muitas porcentagens, mas assim, entre 65% a 70% no meu entendimento, a gente já consegue ter uma alta intensidade. Já pode chamar aquilo de HIIT. Já pode chamar de treino intenso, né? Perfeito. O HIIT seria se ele fosse intervalado também. Sim, perfeito. Se fosse intervalado. Isso. E Odilon, me diz uma coisa, em relação à questão do tempo, a gente falou da intensidade, né? Intensidade, frequência cardíaca, a percepção de esforço, apesar que a percepção de esforço não está sempre ligada à intensidade, e sim à carga de treinamento, mas é uma variável que estabelece uma relação direta com o HIIT aí, que você pode estar trabalhando. Muito também, cara. A percepção subjetiva de esforço e tal. Mas e em relação ao volume? Existe um volume ideal? Existe um volume protocolado já? Quais são os tipos de estratégia? Né? A gente ainda não está aqui entrando na discussão do aeróbico, a gente só está passando para a galera aqui, tecnicamente, o que é o HIIT, para a gente depois entrar nesse contexto mais aí do conflito, né? Mas o que seria, em relação ao volume, o que a gente tem de volume hoje trabalhado como HIIT na literatura? Tem uma crença que as pessoas acham que todo HIIT ele tem baixo volume. E não necessariamente, eu posso fazer um treinamento mais intenso com maior volume. Sim. E a característica dele é por conta do intervalo. Perfeito. Então, quando tem um intervalo, é um treinamento intervalado. Quando não tem intervalo, como o Pedro falou muito bem, é um treinamento contínuo. O volume ele vai depender de uma série de fatores. Um dos fatores primordiais aí é a condição inicial do aluno. Se o aluno está sedentário, você vai trabalhar com um volume menor. E à medida que ele vai melhorando, vai dando um upgrade no seu condicionamento físico, vai se aclimatando àquele esforço, a gente consegue aumentar o volume e também a intensidade, que seria o grau de repercussão fisiológica que ocasiona no nosso corpo essa intensidade, esse estímulo. Então essa questão é muito relativa. Se eu pego um idoso que está muito debilitado ou um paciente que acabou de infartar, eu vou trabalhar com volume mínimo. Aí, logicamente, com o passar das semanas eu vou progredir. Já aquela pessoa que é mais atlética, mais robusta, já treina mais tempo, tem um porte, né, superior à média populacional, você pode sim trabalhar com volume maior. Não tem por que você, né, quantificar um volume inferior, a não ser que a pessoa esteja realmente muito ocupada. Mas, no geral, tem que analisar a condição inicial do aluno, o objetivo do aluno também, isso é importante. Sim. Então, são N variáveis para tu quantificares o volume. Acho que tem uma forma também de relacionar essa questão da carga de treinamento à questão do tempo de descanso, né? O que vocês acham em relação a isso? Você tem, por exemplo, o HIIT, tem alguns protocolos de HIIT que é de 30 a 30. 30 de estímulo com 30 de descanso. Tu achas que dá para mexer um pouquinho nisso quando dependendo do indivíduo, dependendo da pessoa que está treinando, se é um sedentário, dá para trabalhar um tempo maior de descanso? Como é que seria essa estratégia relacionada com a densidade, né? Que aí o tempo de descanso está com a densidade. Aí a relação esforço-recuperação. Isso, perfeito. A gente vai trabalhar nessa linha. Se a pessoa é muito descondicionada, eu posso fazer uma relação 1:3. Como assim? 1 de esforço para 3 de recuperação, Perfeito. 1:2. Eu posso manejando isso com o passar da evolução desse aluno. Então é muito importante que a gente tenha essa base. E um ponto importante é que nem todo HIIT é igual. Então as pessoas confundem. Todo mundo acha que HIIT é treinar até ver a mãe, né? Até ver Jesus, até desmaiar, até vomitar. E não é.
existem hits curtos, hits longos, existem hits supramáximos, que são os hits all out, um exemplo é o protocolo de bala. Vai depender muito do objetivo do aluno. Então seria isso, analise sempre a relação esforço-recuperação. Inclusive tem protocolo de hit para pessoa que infartou. O cara pode fazer HIIT mesmo pós-infarto. Ele infartou e faz HIIT, lógico. É um protocolo validado para aquela população. Protocolo do Isloff, né? Tem N 3 protocolos. séries, de 3 a 4 séries, de 4 para 3. E aí tu faz o estímulo de 60% a 70% do VO2 máximo, com descanso em moderada intensidade. Tem outro ponto também, que às vezes as pessoas acham que o descanso do HIIT é só parado, é uma coisa bem levezinha. Mas, por exemplo, tem protocolo do de bala que tu treina o estímulo intenso a 80% e o descanso é a 50%, 55%, pô. Então o descanso também é moderada intensidade. E aí seria um intervalo momentos. ativo, porque tem intervalo passivo e ativo. Então só para deixar claro aqui, quando a gente fala sobre HIIT, a gente está falando de um modo geral, né? Em treinos, em protocolos de treinos intervalados de alta intensidade. E aí dentro disso a gente tem protocolos de RST, que são estímulos curtos e descansos curtos, porém com um volume maior de séries. Sim. Esse que tu falou de 30 por 30, talvez a gente poderia botar aí como um RST. A gente tem também RST, o CIT, o Sprint, Interval Training. Sim, não, ainda como modelo de RST, a gente tem o protocolo do TRAP, que é de 8 por 12. Só pra galera entender o que seria o RST. É o Repeated Sprint Training. É um treino repetido de sprint. É a mesma coisa que o CIT? Não, tem diferença. Característica principal do RST, como eu estava falando, é estímulo curto e descanso ativo curto. Ativo. Isso. Com muitas séries. Então, por exemplo, 20 séries, sendo que cada série é composta por 8 segundos de estímulo, seguido por 12 minutos de descanso ativo. O do TRAP parece que são 60 séries nesse esquema. Aí a gente tem um protocolo de 20 séries de 30 por 30 do Guibala. Outro de RST aqui, a gente tem outro de uma relação de 2:1, de 20 segundos por 10 segundos de descanso. Né? Perfeito. Então a gente tem vários dentro desse RST. Aí a gente tem o CIT, que é o Sprint Interval Training, que é o do Guibala, o Engage Test, né? Como é chamado. Então é uma relação de 1:8. De 1:4 a 1:8, ou seja, 30 segundos ao out por 2 a 4 minutos de descanso parado. Sim. A gente tem um HIIT longo, que é uma relação de 1:1. 1 de estímulo, 1 de descanso. Ou 2 de estímulo, 2 de descanso. 3 de estímulo, 3 de descanso. Agora me diz uma coisa assim, Pedro. Ainda tem um HIIT curto. Ainda tem um HIIT curto. São várias estratégias, né? E protocoladas, né? Protocoladas na ciência. De bala, o Tabata, né? Que é famoso e o tal. Tabata. É um tipo de HIIT também. Mas esses, tem uns que são mais viáveis e outros não? Sim, como o Odilon falou, depende muito da condição física do aluno. Em muitos momentos é interessante a gente começar com um treino de moderada intensidade e evoluindo para uma alta intensidade, mas às vezes é interessante tu começar logo com um treino de alta intensidade, vai depender do aluno. Só falando do volume que tu perguntou para o Odilon, a quantidade de treino intenso, pensando em emagrecimento, por exemplo, a quantidade de treino intenso no cardio, por exemplo, a OMS e outros institutos de saúde aí, mundiais, preconizam 75 minutos de treino intenso por semana, por exemplo. De 75 a 100, moderada intensidade, 150, podendo evoluir até 300 em alguns momentos, entendeu? Então, semanalmente, a quantidade de treino é essa. De modo geral, mas como o Odilon falou, é 75, mas tem às vezes tu tá numa condição que tu não consegue começar com 75, entendeu? Minutos por semana. Aí tu tem essa avaliação física prévia para ver a condição física do aluno e aí sim, esse aluno aqui acho que é melhor ele iniciar com moderada intensidade. Tá muito obeso, nunca fez exercício, tem uma condição assim, com uma aversão muito grande ao esforço. Então, se tu botar alta intensidade para ele, meu amigo... Isso é perfeito, cara. Pode ser muito essa estressante questão, só para a gente ele. não perder o fio da meada aqui, essa relação do perfil do aluno e a relação comportamental e também até a questão de nível de estresse. Existe uma relação direta entre nível de estresse e engajamento do exercício. E o tempo de exercício. Então, o que tem hoje é que
60 minutos de treino engaja mais do que treinos mais curtos ou treinos mais longos, com pessoas com alto nível de estresse. Aí quando a gente vai pensar no HIIT, a gente sabe que o HIIT não pode ser um volume muito alto, né? É difícil você colocar uma pessoa para fazer 1 hora de HIIT. Geralmente demora 20, 25, 30, 40. E aí vai depender. Então, essa relação comportamental é importante do perfil do cliente. É necessário pensar nisso, né? Mas em relação à questão da densidade, isso é um ponto importante. Intervalos passivos ou intervalos ativos? Qual é o melhor do HIIT? A gente ainda não entrou no aeróbico, a gente ainda vai entrar. Só para a gente deixar bem claro aqui essas informações. Eu queria que você deixasse bem claro. A galera, pô, Moisés, o que eu descanso? Eu descanso caminhando? Eu descanso parado? O que é melhor? E o que eu faço? Como é que a pessoa escolhe isso? Né? O que vocês acham em relação a isso? Tem a característica fisiológica. O intervalo ativo está associado com maior remoção de metabólitos. Então, às vezes, a pessoa, né, faz aquele esforço, se ela ficar parada. Então, quando ela faz o intervalo ativo, está auxiliada com remoção de metabólitos. Pode ser interessante, sim, é uma estratégia. E tu pode também, com o tempo, ajustar esse intervalo ativo. Por exemplo, como assim? Ele faz 1 minuto correndo e 1 minuto caminhando. Agora ele vai fazer 1 minuto e 10 correndo e 50 segundos caminhando. Sim. Tu já mexeste no treino. Então já é uma forma de tu organizares, né? Uma estratégia. Eu particularmente gosto muito do intervalo ativo, mas tu pode trabalhar com passivo. Protocolos de bala, normalmente tu vai dar 30 segundos e o cara são 30 segundos ao out. O cara depois não consegue ficar pedalando. Ele vai ter que fazer aquele intervalo ali passivo. Ruim, né? Perfeito. É ruim tu, dependendo da situação, colocar um intervalo ativo, porque não tem, às vezes não é nem prático fazer isso, né? Na esteira, por exemplo. Só se tu pular na esteira, né? Aí tem que ensinar a técnica e tudo. Como é que eu vejo os descansos? Tem protocolos que tu tem que descansar parado. Não tem jeito, Tem que descansar tem parado. Pode ali, acabei os 30 segundos, pedala um pouco e para, né? Tem protocolos que tu tem que descansar ativamente, né? E tem momentos que tu tem que utilizar um ou outro. Por exemplo, tem um aluno que ele tem dor no joelho, geralmente. E tu prescreve bike para ele. Se tu aplica o descanso passivo, ele está fazendo ali um sprint, do nada ele vai travar para parar, isso pode gerar algum nível de dor nele. Então, o aluno que tem desconforto no joelho, inicialmente é interessante ele descansar ativamente para não ter essa parada brusca, entendeu? Às vezes eu quero intensificar o estímulo do meu aluno, então eu coloco um descanso parado. Sim. Às vezes eu quero estimular e intensificar mais também uma adaptação hipertrófica de inchaço muscular. Aí eu já não botaria um descanso ativo para ele, porque tu tem essa remoção de metabólitos aí, talvez o inchaço muscular pode diminuir, entendeu? E tem também uma relação da recuperação da creatina fosfato, né? Existe uma relação direta entre a recuperação a recuperação ativa e o prejuízo na recuperação da creatina fosfato, porque quem recupera a creatina fosfato é o sistema aeróbico. E se tu joga a recuperação ativa, quem entra na recuperação predominantemente nessa relação é o próprio sistema aeróbico. Então, quando é uma relação interessante, eu estudei isso na época que eu estava dando treinamento de potência para os meus alunos. Então, é interessante pensar nessa relação, que quando você quer recuperar a creatina fosfato de uma forma completa, é interessante que você dê a recuperação passiva. Quando tu queres ajudar na remoção de metabólitos, recuperação ativa. E quando tu quer também aumentar o gasto calórico do exercício, ativo também. a recuperação ativa. Louco, né? É essa a relação. Então isso é bacana quando a gente fala de recuperação. E aí quem decide isso é o professor, óbvio, né? Para ver o que seria mais interessante para o aluno. Sempre vai depender da avaliação física que o professor vai fazer, cara. É fundamental. Sem essa avaliação, tu não consegue prescrever a melhor rotina. Cara, então a gente já entendeu aí. Basicamente eu dei uma revisão geral do que é o HIIT, protocolos, intensidades, volumes. A ideia aqui é a gente trabalhar um pouquinho sobre esse conflito, cara. O que é melhor? Vamos trabalhar primeiro para o VO2, condicionamento cardiorrespiratório.
que é melhor? A gente não vai falar de emagrecimento, né? Diminuição de gordura visceral e tal. A gente vai deixar isso para um segundo momento. Mas o que é melhor hoje? Pro melhora de VO2, melhora do condicionamento cardiorrespiratório? Treinar HIIT ou treinar aeróbio contínuo de moderada intensidade? Quando a gente pega os estudos, a gente vai perceber que ambos os protocolos melhoram o VO2. O que a gente consegue observar aqui no HIIT, tu trabalha com volume um pouco inferior. Mas para estimativa de VO2, tu pode melhorar tanto um quanto com o outro. Agora a questão é, em qual momento que eu vou utilizar o HIIT, em qual momento que eu vou utilizar o aeróbio? Porque como o nosso corpo ele se aclimata, talvez seja interessante o profissional do exercício entender que naquele momento ele pode mudar a intensidade, pode mudar o volume e assim desencadear um efeito superior em termos de condicionamento físico. Perfeito. Mas pensando em aptidão cardiorrespiratória, aeróbio contínuo melhora, HIIT também melhora. Sim. Então, não teria que existir essa briga, esse conflito. A questão é em qual momento que eu vou utilizar o HIIT, em qual momento que eu vou utilizar o aeróbio contínuo. E também tem que analisar muito o perfil do aluno, como vocês falaram. Se é um aluno que quer melhorar o condicionamento físico, mas é aquele aluno que gosta de treinamentos mais intensos, é aquele aluno que gosta realmente de sair suado, breado da academia, gosta de sentir isso, eu iria prescrever, se ele tivesse, né, uma condição física, o HIIT sem problema algum. Até porque a gente pode começar com um HIIT longo, depois evoluir para um HIIT curto. Você consegue fazer essas progressões. Como o Pedro falou, pode começar com aeróbio, um HIIT longo. Inclusive até uma orientação do Del Vecchio, que é o Fabrício Boscolo, que é o cara que mais estuda HIIT aqui no Brasil. E um dos melhores do mundo. Um dos melhores assim, do mundo. Então, quando ele publicou lá a tese dele sobre síndrome metabólica e HIIT, ele colocou uma sugestão. Tu começa com aeróbio contínuo, vai para um HIIT longo e depois para um HIIT, né, mais intenso. Um HIIT curto seria um exemplo. Tá. E Pedro, em relação a continuando nesse assunto aí, tá? Porque a gente sabe que existem adaptações diferentes. Tanto moleculares quanto metabólicas. Então, o que tu acha em relação a isso? Quais são as adaptações que o HIIT contínuo favorece, que o aeróbico contínuo. Desculpa, perdão. O aeróbico contínuo favorece e o HIIT não. O que é molecularmente falando, né? Dentro da célula e tal. Em relação a isso, como é que a gente pode ver isso? Bom, primeiro para a capacidade cardiorrespiratória, como o Odilon falou, também entendo que os dois influenciam positivamente, beleza? Então, se a gente tem um idoso que precisa melhorar a capacidade cardiorrespiratória em meio a uma pandemia, né? Eu posso trabalhar tanto o aeróbio contínuo de moderada intensidade quanto o HIIT, beleza? Ele vai se beneficiar dos dois. E como o Odilon falou, seguindo essa progressão, né? Agora, se eu tenho um aluno que é mais saudável, ele quer correr, por exemplo, 10 quilômetros na corrida do Sírio, ele precisa ter um planejamento. Maior resistência aeróbica. E anaeróbia também, em alguns momentos. Boa parte do treinamento eu prescrevo treino intervalado de alta intensidade, mas ele ainda faz também treino contínuo de moderada intensidade, até para a parte psicológica dele se adaptando. Até por uma relação específica também, né? Específica, mas também ele poderia correr os 10 km sem precisar fazer o contínuo. Sem precisar correr 10 km, entendeu? Uhum. Então, desse modo, eu prescreveria treinos, e tem evidência para isso, que em alguns momentos o HIIT ele pode estimular mais a capacidade cardiorrespiratória do que o moderado para algumas pessoas. Não é a todo momento, em alguns momentos pode se beneficiar. Sim. Então, para melhorar a performance desse aluno em uma prova específica, aí eu olharia com mais carinho para o treinamento intervalado de alta intensidade. É aquele aluno assim, poxa, eu não consigo melhorar o meu pace na corrida, não consigo melhorar. Aí tu vai ver, ele só faz treino aeróbio de moderada intensidade. Se ele reduzisse esse volume e investisse mais em intensidade, ele poderia ter uma performance melhor. Então ele poderia fazer esse trajeto em menos tempo. Beleza? Principalmente quando ele suplementa bem proteína. Sim. Melhora mais ainda a performance dele. Aí, isso de alguma forma, já dizia eu me lembrei agora de uma citação do cara que descobriu lá a estrutura do DNA, o James Watson. Watson Crick. O James Watson, ele falou assim, tudo está passivo, lá no livro dele, tudo está passivo a alterações
antes de ser comprovado em nível molecular. Ou seja, pô, isso aqui melhora a capacidade cardiorrespiratória? Beleza, melhora. Mas vamos ver lá no nível molecular se de fato há alguma alteração mesmo que dá sustentação a isso. Então, tudo antes é passivo de ser questionado se antes não tiver nada a nível molecular. Ou seja, tudo começa a nível molecular. Exato. E aí o treino intervalado de alta intensidade e o moderado, eles se diferem a nível molecular, principalmente quando a gente fala em adaptações mitocondriais. A gente tem aí o David Bishop, que é um australiano, muito safo nessa área de metabolismo mitocondrial. A gente tem outro cara que é o Dave Hughes, que eu acho que ele é dos Estados Unidos. Eles têm algumas revisões que eles mostram que treinos intensos melhoram mais a robustez mitocondrial e treinos moderados melhoram mais o volume mitocondrial, ou seja, o volume mitocondrial mais mitocôndrias se fissionando, né? Sim. Uma mitocôndria transformando duas mitocôndrias. Uhum. E a robustez mitocondrial é uma mitocôndria se transformando em uma mitocôndria mais robusta, cheio de proteínas que vão produzir energia ali e organizar as funções. Então a gente tem o HIIT de um lado, favorecendo mais a robustez, e o moderado contínuo favorecendo mais o volume. Qual é o melhor para a capacidade cardiorrespiratória? Os dois. A combinar. A combinação. Porque a gente precisa tanto de mitocôndrias funcionais trabalhando na sua máxima capacidade e da mesma forma muitas mitocôndrias trabalhando desse jeito, entendeu? Perfeito. Então acho que é uma das principais alterações que eu vejo. Cara, e quando a gente fala de emagrecimento é uma grande discussão também, né? O que é melhor contínuo, HIIT e tal. E em relação às adaptações fisiológicas no tecido adiposo, seja subcutâneo ou seja visceral, qual que é o melhor, cara? Ou existe essa relação mesmo? Olha, é um assunto polêmico. Eu estava falando mais cedo com o Pedro, que tem alguns estudos, até meta-análises, indicando que a intensidade parece ser um fator determinante na oxidação de gordura visceral. Então, aquele cara que tem mais aquela barriguinha, sabe, dura, tal, aquela barriguinha de chope, um HIIT poderia ser interessante aí, pensando em oxidação de gordura, né? Em uma adaptação interessante. Agora, lógico, eu só faço aeróbio, eu vou emagrecer? Vai, cara, você vai emagrecer fazendo aeróbio, desde que você tenha controle nutricional. Sim. Mas pensando aí em intensidade, ela parece ser um fator importante na gordura visceral. Agora, lógico, isso não é uma verdade absoluta, porque a ciência ela pode ser flexível, ela é maleável. E hoje a gente considera isso, mas para frente talvez não. Mas no momento, essa é a verdade que nós estamos aceitando. Perfeito. É isso que a gente aceita. Perfeito. E Pedro, então, o que a gente pode fazer um bate-bola aqui rápido. O que é mais vantagem para o HIIT? O que é mais vantagem para o aeróbico contínuo moderado? Qual é essa relação? Para alguém que, tu escolheria não, para ti HIIT é mais vantagem. Para ti aeróbico contínuo de moderada intensidade é mais vantagem. Como é que tu enxerga isso e tu coloca isso numa prática assim, ligada com os teus alunos? Só para deixar claro, eu sou do grupo que utiliza as duas estratégias em combinado. Sim, perfeito. Beleza? Eu também prefiro utilizar as duas também. Exato. Mas a força, logicamente. Usa a força. Tem um estudo que eu acho muito legal que eles se questionaram sobre isso. Qual é a melhor estratégia para iniciar com o aluno e influenciar na adesão ao treinamento? Que é isso que a gente briga hoje, né? Perfeito. Melhorar a adesão. Não é só ir lá e treinar um dia. Isso. É ir lá e conseguir fazer sucessivos treinos ao longo de um período, de 1 ano, 2 anos. E esse estudo pegou 2 grupos de pessoas. Um fazia HIIT e o outro fazia contínuo moderado. E aí, depois de 1 ou 2 semanas praticando esse protocolo, eles responderam um questionário lá. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Aí, no final lá, gostei do HIIT, tal, gostei do aeróbio, tudo bem. Depois, eles passaram 1 semana ou 2 semanas de destreino. Quem fez o HIIT passou a fazer o aeróbio. E quem fez o aeróbio passou a fazer o HIIT. Aí, fizeram mais de 2 semanas de exercício. Aí, perguntaram, e aí, tu gostou do aeróbio? Gostei do aeróbio. E o outro grupo, gostou do HIIT? Gostei do HIIT. Chegaram à conclusão que todo mundo gostou de aeróbio, a maioria gostou de HIIT. O que não gostou, o que não achava que não gostava, passou a mudar de opinião depois que vivenciou. Então, assim, muita gente inicia e fala assim, não gosto desse protocolo, mas nunca experienciou, Sim, cara. Então, esse estudo mostra que... o HIIT ganha, então. Não ganha. Na real, eles dois são iguais. Sim, entendi.
quem praticou HIIT e aeróbio, quem praticou HIIT primeiro e aeróbio depois, achou que os dois eram interessantes. Perfeito, aham. E vice-versa. Entendeu? Então, assim, qual é a sacada? Primeiro, experiencie uma modalidade de treinamento para só depois você ter a certeza se você gosta ou não, entendeu? Sim. Então, eu deixo isso. Inicialmente, o aluno pode experienciar diferentes protocolos de treinamento. Em um mês, ele pode começar no aeróbio, no outro mês, ele vai para o HIIT. Eu vou ter o feedback de qual ele vai ter mais adesão e eu vou investir mais nesse protocolo. Perfeito. Entendeu? Eu não vou de antemão já falar assim, não, tu vai fazer esse aqui. Eu posso até começar. Às vezes eu coloco um HIIT mais longo, um HIIT mais de 1 para 1, 2 para 2, entendeu? Em outros momentos eu também combino, na real. Muitas vezes eu combino. O cara faz bike no formato de HIIT, esteira num formato de HIIT e depois ele faz um elíptico em moderada intensidade. Então eu sempre estou combinando as estratégias e as intensidades que eu considero uma estratégia muito interessante. Quando o Odilon falou que treino intenso ele pode ser mais interessante para reduzir gordura visceral, eu também concordo. Principalmente pelo perfil ali dos receptores beta-adrenérgicos que a gente tem na gordura visceral. E a LPS também. Perfeito. Só que aí o subcutâneo ele já não entra tanto nisso. Sim. Mas se tu conseguir utilizar o treino intenso e o moderado, de acordo com um estudo lá do de Palumbo, tu consegue reduzir gordura subcutânea também. Uhum. Tem um estudo do Paoli também que ele utiliza isso. Faz umas séries de abdômen intenso e vai lá e faz um HIIT. Aí tu tem uma redução de gordura, ele fala uma spot reduction, uma redução mais localizada, centrada ali no abdômen, entendeu? Na pochete. Isso. Isso é interessante porque a gordura... É interessante a gente investigar qual é a melhor modalidade de treinamento para reduzir gordura visceral, porque ela é a gordura mais prejudicial, Sim, né? cara. Então a gente criar um meio pelo qual a gente consegue favorecer a redução dessa gordura, ótimo, né? E aparentemente o treino intenso ele é melhor mesmo para reduzir gordura visceral. Mas não quer dizer também que tu não vai reduzir com um moderado. Tem até um ponto que o Pedro estava falando. Tem um estudo que eles fizeram o seguinte. Eles queriam saber se uma miocina... O que é miocina para quem não entende? Miocina é uma citocina expressa pelo músculo. Então, para você que não está habituado, seria isso. É uma proteína expressa pelo... Por isso que é o nome, miocina. E aí, a miocina, a interleucina 6, olha que interessante, eles bloquearam ela. Bora bloquear a IL-6. Aí mandaram os caras fazer exercício. O outro grupo fez exercício, mas não bloqueou a IL-6. Só que no final, só um grupo perdeu gordura visceral. O grupo que não bloqueou a IL-6. Ou seja, a IL-6 é uma miocina expressa durante o exercício que tem uma relação com gordura visceral. Então, para você emagrecer, você precisa expressar, mas tem que ter receptor. Sim. E eles bloquearam por meio de um medicamento. Então, dependendo da forma como você se medica, isso pode atrapalhar o teu emagrecimento. Olha que curioso, né? Falando de gordura só pra visceral. deixar claro aí para quem está acompanhando, é que a interleucina 6 ela também pode ser expressa pelo tecido adiposo, sim, né? Sim. Então quando ele fala de miocina, a miocina músculo. IL-6 é a que vem do músculo. Porque É ela isso tem mesmo. uma dicotomia aí no metabolismo. As citocinas têm 4 características: pleiotropismo, sinergismo, antagonismo e redundância. Caraca, o nível tá muito alto aqui, mano. Elas têm essas características. Então, quando tu fazes o exercício, dependendo da intensidade, tu pode expressar mais uma determinada miocina. Talvez, a gente não sabe se isso realmente é um fator determinante, mas tem uma relação sim A intensidade com gordura. A aparentemente intensidade é uma tem variável relação. importante. Então, né? ou seja, existe sim uma relação mais eficiente na escolha do treinamento protocolo, cardiorrespiratório quando a gente fala de tecido adiposo visceral. Também tem uma relação com intensidade, dose dependente da produção de exossomos e exersomos. São as vesículas que vão fazer o transporte dessas miocinas para outros tecidos, entendeu? Outras células, Então a gente tem aí eu esqueci agora o nome do autor, mas ele é bem conhecido, ele é meio amigo lá da Pedersen, do Mark Pedersen é Donopolsky. conhecidíssima, né? Foi ela que cunhou, né, miocinas. Eu tive o prazer de ver uma palestra dela lá no Rio de Janeiro. E aí, os exossomos, eles também aparentemente têm essa dose dependente da intensidade, né? Então, mais um fator que pode contribuir aí para levar miocinas
anti-inflamatórias para a parte visceral também. Cara, quando a gente fala de algo que sabe que a maioria da população ela é sedentária, não pratica exercício físico e tudo mais. Mas aí, quando a gente pensa no aluno iniciante, o que seria melhor para vocês? Aeróbico moderada intensidade ou HIIT? Ou isso vai depender do perfil? O que vocês acham em relação a isso? Bem, não tem receita, né? Mas uma sugestão, não é receita, é uma sugestão. Pode começar com aeróbio de moderada intensidade. Até tem uma questão também mecânica que você tem que priorizar. Não é só colocar o cara na bike ou colocar o cara para correr. Tem que ensinar o cara a pedalar, ensinar o cara a correr. Ensinar o cara a nadar. A nadar, ensinar a manopla. Então tu poderias fazer assim, que é uma sugestão do Delvec, não é minha. Eu tô só citando aqui para vocês. Uma intensidade moderada. Depois tu pode evoluir para um HIIT longo e depois para os HIITs aí, digamos, mais intensos. Então o HIIT mais curto, ele é mais aceitável. Desculpa, ele é menos aceitável para os iniciantes. Então é mais interessante tu fazer um HIIT mais longo do que um HIIT mais curto para o iniciante. Mas é isso mesmo? Pode ser, mas também tem HIIT mais curto que não necessariamente é na altíssima intensidade. Sim. O que acho que a gente pode levar mais para o lado da intensidade do que do tempo de estímulo. Porque, por exemplo, um RST, tu faz a 70%, a 80% e é curto. Já um CIT, tu faz acima de 100% na tua massa. Cara, assim, eu entendo que o CIT pro iniciante é totalmente fora de... Não, o CIT é inviável. Tem evidência mostrando que dá pra fazer CIT com iniciante, mas assim, tu vai fazer, mas também tu não vai ter o controle se essa pessoa vai voltar depois. E eu acho que o risco de lesão, principalmente de contratura muscular, é muito alto, cara. Principalmente se for obeso. Dano muscular, a pessoa vai ficar com aquele desconforto. É assim. A gente tem dano até nas células respiratórias com treino de HIIT. Com treino aeróbio. A gente tem uma mobilização muito grande de células do sistema imune que vão para a parte respiratória, né? Que ali, enfim, a gente tem uma grande demanda porque a gente está aumentando a respiração, a frequência respiratória, então a gente respira um monte de fagulho, um monte de impureza. Sim. Então a gente precisa de uma ação imune ali muito grande. Eu nem sei porque eu estava falando isso, eu já me perdi. Olha, tu estava comentando sobre isso, né? Sobre a intensidade no iniciante. Eu lembrei de uma história, eu estava lá no nosso local de trabalho, lá na Unifamais, e aí a professora, coordenadora da biomedicina, falou assim: Odilon, professor, preciso falar contigo com urgência. Eu falei: o que foi? Até me espantei, né? Aí ela: olha, o meu irmão, ele tá com rabdomiólise. Aí eu: como é que é? Rabdomiólise é o extravasamento da célula muscular, porque o cara treinou muito. Sim. Então, secar a creatina quinase, subir pra caramba, lactato desidrogenase, vai tudo pro teto. E uma das características é a leucocitose, né? Aumenta muito leucócitos. Normalmente é uma leucocitose grave. E ele estava hospitalizado, cara. Simplesmente ele foi treinar nesses boxes aí de crossfit da vida, fez um treino e não voltou mais. Gastou tanto. Cara, ele ficou no hospital quase uma semana. Rabdomiólise é uma coisa muito grave. Cara, e pode levar à morte. Isso é característica de quem tem, por exemplo, uma das principais características de quem tem distrofia muscular de Duchenne também, mano. É uma característica. Tá com a lesão, tá com a creatina lá em cima, com a creatina quinase lá em cima. Eles têm dificuldades em mecanismos de reparo também na massa muscular, que é isso que lasca eles. Por isso que é importante. Então, falando aqui de HIIT aeróbio, o que eu sempre recomendo para quem trabalha principalmente com grupos especiais, que é o meu nicho, tu nunca superestima, tu subestima. Perfeito. Tu sempre subestima. Sim. Porque se ele achou que tá leve, tu conversa com ele, olha, como foi o esforço, né? Você ficou com muito desconforto, tu podes aumentar na próxima sessão. Sim. Né? Então, sempre quando você trabalha com grupos especiais, pessoa sedentária, pessoa com obesidade, com hipertensão, você subestima. Depois você faz as progressões. Sim. Perfeito, era por isso que eu estava falando dos danos lá da parte respiratória. Tem que subestimar para tu não gerar um dano muito grande, até mesmo em nível respiratório no aluno. Cara, pra gente fechar, olha aí, velho. O negócio foi muito alto hoje, nível altíssimo, mano. Nem eu entendi o que vocês falaram. Mas vamos lá, Basta ler aí uns 300 artigos, né? sobre isso aí que tu entende. Galera,
pra gente fechar, uma relação mais prática, ok? O que vocês indicam numa semana? Quantas vezes de HIIT, quantas vezes de aeróbio contínuo? Como é que vocês pensam nessa questão do planejamento semanal, do descanso, quanto tempo de descanso? O que vocês planejam em relação com os alunos de vocês? Pô, posso começar? Pode começar. Geralmente os meus alunos, eles praticam musculação e treino cardio. Tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, tá dentro do treino cardio, tá? Pessoas que fazem protocolos na corrida, na bike, na natação, no elíptico e assim por diante. Além disso que a gente falou aqui, desses protocolos, os meus alunos também fazem musculação. Então eu coloco em média, dependendo do aluno, cerca de 30 minutos a 1 hora por dia de treinamento. Sim. Porque tanto ele vai fazer protocolos de treino intenso quanto de protocolos de treino de moderado. Então ele varia aí entre 150 a 300 minutos semanais, dependendo do aluno, executando tanto alta intensidade quanto moderado. Alguns menos, principalmente alguns menos, porque tem gente que treina 2 vezes comigo por semana. Mas eu sugiro que você inicialmente consiga, se possível, experienciar tanto a alta intensidade, não a altíssima intensidade, e da mesma forma o protocolo de moderada intensidade, que no meu entendimento é possível a gente combinar. E eu falo assim, alta intensidade, não precisa você fazer um protocolo completo. Meus alunos fazem lá 4 sprints na bike de 1 para 1, 4 sprints na esteira de 1 para 1, e vai lá e faz 15 minutos de moderada intensidade, ou 20 minutos de moderada intensidade. Aí a gente tem aí, o quê? 35 minutos de treino cardio, entendeu? Fechou. Também ele pode fazer musculação, e aí levando em consideração o que a gente já falou lá no episódio sobre massa muscular, que fica entre 12, 33, 36 séries semanais, né, para musculação, para cada músculo. E ali depois ele faz ali uma combinação principalmente com um treino intervalado de alta intensidade. Mais umas 5 séries de 1 para 1. Geralmente é esse protocolo que eu utilizo de 1 para 1 inicialmente, assim, ele é excelente, cara. Principalmente na corrida. Às vezes a pessoa quer correr, não consegue correr 30 minutos direto. O cara não tem problema. Sim. Corre 1 minuto e vai lá e caminha 1 minuto. Às vezes até mais tranquilo pro cara fazer, né? Exato. Muito mais tranquilo, na real, no meu entendimento. Ele pode até correr 1 minuto mais forte, mas ele vai caminhar depois de 1, 2 minutos. Sim. Às vezes até 2, uma relação de 1 para 2, entendeu? Ô Dilon, o Pedro, eu queria falar, como o Pedro já falou essa relação das estratégias, eu queria que tu falasse, pra gente fechar, essa relação do HIIT na bike, HIIT na esteira, como é que o que a gente poderia trabalhar, o aluno, ele escolher HIIT na bike, HIIT na esteira, como é que poderia fazer essa relação aí, pra gente fechar? Depende de uma série de fatores, mas eu sempre falo assim para os alunos, olha, HIIT não é só na bike, nem só na esteira, porque tem gente que acha que HIIT é só correndo. Eu posso fazer HIIT nadando, o Moisés é da natação, com certeza ele já fez vários HIITs na piscina, né? Dá para fazer HIIT com manopla, dá para fazer HIIT com corda naval. Pô, velho, corda coisa, naval, né, dá cara? para vocês, como o Pedro falou, tem a palavra artes marciais, né, também. As artes marciais, a palavra vivenciar, a vivência motora é muito importante. Então, às vezes o aluno ele, eu não gosto, tá, mas ele não gosta de HIIT na bike. Aí, se tu coloca esse cara para correr, ele começa a curtir. Se tu coloca ele para nadar, ele começa a curtir. Dá-lhe uns socos assim A manopla é excelente, cara. Até para o cara desestressar. Então, é uma estratégia é uma ferramenta que o profissional de educação física, às vezes acaba esquecendo. Ele acha sempre que o HIIT é na bike, que o HIIT é na corrida. Tá certo, são os mais clássicos. Mas se eu tenho um cara que quer melhorar a performance dele jogando bola, eu vou colocar ele na corrida. Sim. Então, aí se é um cara que quer um pouco mais de pump, inchaço muscular, protocolos na bike fazem mais sentido. Então vai depender muito do objetivo do aluno e também da vivência e também um pouco do histórico dele. Olha, antigamente eu nadava. Quando tu coloca ele para nadar, ele meio que tem aquela memória, ele já se sente melhor, ele vai faltar menos. É você utilizar essas estratégias para que você tenha sucesso enquanto profissional de educação física. Bacana. A corda naval também dá um inchaço pump muito bom. Superior violento também. Cara, eu vareio muito. Vareia. Eu vario muito, cara, com os meus alunos. Como eu vim da natação e eu ensino os meus alunos a nadar e tal. E às vezes não precisa muito. Entrega a prancha pro cara lá, faz 2 voltas no de chão pernada. mesmo, lá na praça. Faz aí. Dá pé na piscina, então
Vamos pra cima, vai, coloca a prancha lá, dá a pernada, sobe pra fazer corda naval, depois desce pra fazer pernada, sobe pra fazer corda naval. Bom. É bump. Então, vou variando. Tem um autor, eu esqueci o nome dele, mas trabalha com chamado Hit Bodywork. É o Hit Bodywork, Que trabalha com essas ideias da calistenia. Peso corporal com também. peso corporal. Possível fazer Eu acho que é o hit, Alexandre Evangelista, Não, né? é outro Alexandre, eu só esqueci, mas o Alexandre Evangelista trabalha com ele, Cauê também, tem algumas pesquisas e O tal. Marzo o Hit também não. O não Mazo, trabalha só com que o isso? Mazo já trabalha com treinamento funcional de alta intensidade, que já trabalha com a percepção de esforço acima de 85% do VO2 da frequência cardíaca máxima, da percepção de esforço também acima de 7. Então, existe uma variação de situações. O que tu precisa ter é só o domínio da base fisiológica, do que tu queres alcançar, da necessidade do aluno. Fechou, mano. A questão é que você tem que ter esse conhecimento de fisiologia do exercício, de treinamento desportivo, das ações, do que o aluno quer, de bioquímica. Então, tudo isso vai envolver todo o teu processo de treinamento. Se tu tá vendo que o cara precisa perder mais gordura visceral, pegou o exame dele lá, fez o teste, que tem um teste de avaliação física que dá para saber, não tem onde, Dilon? Verificou, então vamos fazer um trabalho mais direcionado para isso e tal, risco, diabetes, síndrome metabólica. Então você pode, a partir do entendimento que você tem, construir um planejamento que vai gerar mais resultado pro teu aluno, que no fim é isso que tu quer, né, cara? É gerar mais resultado pro teu aluno, mais benefício pro teu aluno. Tem que saber bioquímica, mano. Se tu pega hoje nos artigos de HIIT, aeróbio contínuo, cara, é muita bioquímica, cara. Biologia molecular também Biologia tá molecular, violento hoje, né? Os estudos estão... Tá sempre caminhando para isso, cara. Acho que é uma das principais sugestões que eu posso dar para os professores de educação física. Estudo em Cara, biologia molecular. Biologia molecular e bioquímica do irmão. exercício. Bioquímica básica, né? Saber o nível básico da onde sai uma informação até se transformar em uma proteína. Aí a investigação, ela se dá em vários momentos, pô. Se tu não souber o que é um RNA mensageiro, um microRNA, DNA mitocondrial. DNA mitocondrial, e quando surgir lá, porque o HIIT influenciou no aumento da transcrição da proteína PGC1-alfa, Toma. que é um dos marcadores chaves para a biogênese mitocondrial. Aí, putz, tu não vai nem saber. Às vezes, sei lá, aumentou a quantidade de RNA mensageiro dessa proteína. Aí, se tu não souber também que só aumento de conteúdo de RNA mensageiro não quer dizer que vai surgir mais proteína também, aí tu tá lascado. Se tu não souber outro ponto, que é sobre epigenética, sobre controle da expressão gênica. Às vezes tu pega um artigo, aumentou aqui a expressão, aumentou o conteúdo de RNA mensageiro dessa proteína. Mas isso não quer dizer que vai ter mais dessa proteína, entendeu? Sim, sim. Da mesma forma que se tiver mais oxidação de gordura em um momento, não quer dizer que tu vai emagrecer mais, entendeu? Não tem essa associação direta. Não tem uma relação direta. Se tu não sabe disso, cara, tu vai meter o pé pelas mãos. Sim. Tu vai ler qualquer coisa, vai isso aqui. Por isso que tem gente que briga muito, velho. Já teve até estudo retratado aí na ciência de tanto que a galera briga por causa de aeróbio e por causa de HIIT, entendeu? E isso eu acho que não agrega nada pra gente e pro aluno também não tem nenhum benefício. Eu acho que a ideia é você ter todas as ferramentas, entender as estratégias e colocar de acordo com a necessidade, de acordo com a individualidade biológica, de acordo com aquilo que tu queres alcançar enquanto resultado com o teu aluno. Isso, pra gente finalizar, isso que o Pedro falou é muito importante. Não é porque eu tive uma alteração aqui molecular que eu vou ter uma alteração morfológica, não necessariamente. Sim. Por isso que a prática baseada em evidência ela é muito importante para o profissional de educação física, porque tem gente que acha, porque teve maior expressão gênica, vai ter esse resultado. Não necessariamente. Não é causa e efeito. Perfeito, então tem muita gente que acaba entendendo errado isso. Por isso que os estudos com prática clínica, eles são muito importantes. Tudo bem, a nível molecular celular é importante, mas a prática clínica, será que no final é isso que vai acontecer? Sim. Isso também é importante. Perfeito. Por isso que os ensaios clínicos randomizados são fundamentais. Pra gente prescrever exercício. Essa relação, né? Exatamente, para saber na minha prática clínica. E aí, funciona ou não? Sim, tem que saber isso. Mas isso é um outro tema, né? Pra gente discutir de esse prática tema baseada em vai evidência.
Esse tema vai ser bonito, Tu hein? tá construindo uma estrutura do conhecimento, né? Aí o artigo que tu lê, ele entra nessa estrutura mais complexa. Sim. Não é eu tenho esse artigo aqui, então eu não vou mais ler nada sobre isso, entendeu? Então E sem isso que o contar Odilon tá que- falando é E importantíssimo. sem contar cara. que tu tem que ter cuidado em ler um artigo e achar que aquilo é a verdade absoluta, Suprema. né? Sim. E tem, né, Odilon? Depois a gente pode trabalhar um tema específico no nosso podcast sobre o nível de hierarquia de evidências científicas, né? Meta-análise, né? Então são coisas que a gente pode estar trabalhando, que é uma coisa que acontece, o artigo falou isso e agora pronto, acabou, é assim que funciona. O artigo publicou uma situação específica, um público específico, uma situação ali específica, então é um erro grave que acontece muito na nossa área, é você pegar um artigo científico e chamar aquilo de evidência, né? Pois é, isso era a minha dúvida. Um artigo é uma evidência? E aí, isso É aí- uma evidência fraca ou não é uma evidência? Depende do artigo, depende do grau de evidência, mas no próximo episódio Vamos ficar aí com essa curiosidade. Se você comentar, compartilhar, a gente informa quando é que a gente vai Qual é falar o sobre método aí para aumentar o É o engajamento? 3C, método 3C. Qual é o método? Método 3C. Compartilha, comenta e curte. curte. Toma-te. Então, valeu, galera. Até a próxima, então, Espero que você tenha gostado. Manda pra galera que não sabia desse assunto que a gente falou. E na semana que vem tem muita coisa boa pra vocês ainda. Com certeza. Último recado, não esqueçam também de se inscrever no nosso canal de shorts, no nosso canal de cortes. E no Instagram, né, cara? No Instagram. Vai tá arroba tudo aí embaixo. Ciência PDC, mas tá tudo aí embaixo mesmo. Se não tiver embaixo, chama a atenção culpa é do do Pedro. Nunca É. tá, a gente fala sempre, tá, mas nunca tá, velho. Chama a atenção do Pedro. Falou, galera. Falou, Tchau. galera. Até a É nóis. próxima.